Bom dia, minha irmã, meu irmão. Seja você muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical deste domingo, primeiro domingo de agosto. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 16. Nós vamos fazer a leitura de dois trechos. Primeiro do versículo 2 ao versículo 4 e depois do versículo 9 ao versículo 15. Então é o livro de Êxodo, capítulo 16. Esse capítulo 16, ele retrata um pouco do início da caminhada do povo de Israel no deserto após o êxodo do Egito. Então, no versículo 2 do capítulo 16, diz assim: Ali, no deserto, todos eles começaram a reclamar contra Moisés e Arão, dizendo assim: Teria sido melhor que o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá, nós podíamos pelo menos nos sentar e comer carne e outras comidas à vontade. Vocês nos trouxeram para este deserto a fim de matar de fome toda esta multidão. O Senhor Deus disse a Moisés: Agora eu vou fazer chover do céu pão para vocês. E o povo deverá sair e cada um deverá juntar uma porção que dê para o dia. Assim eu os porei à prova para saber se eles vão obedecer às minhas ordens. E agora o versículo 9. Aí Moisés disse a Arão: Diga a todo o povo que venha e fique diante de Deus, o Senhor, pois ele ouviu as reclamações deles. Enquanto Arão estava falando a todo o povo, eles olharam para o deserto e de repente a glória do Senhor apareceu numa nuvem. E o Senhor disse a Moisés: Eu tenho ouvido as reclamações dos israelitas. Diga-lhes que hoje à tarde, antes de escurecer, eles comerão carne, e amanhã de manhã comerão pão à vontade. Aí ficarão sabendo que eu, o Senhor, sou o Deus deles. À tarde, apareceu um grande bando de codornas. Eram tantas que cobriram o acampamento. E no dia seguinte, de manhã, havia orvalho em volta de todo o acampamento. Quando o orvalho secou, por cima da areia do deserto ficou uma coisa parecida com escamas, fina como a geada no chão. Os israelitas viram aquilo e não sabiam o que era. Então perguntaram uns aos outros: O que é isso? Moisés lhes disse: Isso é o alimento que o Senhor está mandando para vocês comerem. A nossa reflexão será feita a partir do Castelo Forte, que tem como tema ingratidão. Alguém disse: Na vida há sempre alguma maravilha pela qual agradecer. Quem não enxerga isso é ingrato. O povo de Israel, liberto da escravidão no Egito, não consegue ver a maravilha que está vivendo. Em vez de ser grato, começa a reclamar no deserto contra Moisés e Arão. Os israelitas têm saudades da carne e da comida à vontade no Egito. Não é novidade que os maiores gestos de bondade sejam retribuídos com gestos ruins, com ingratidão. Quando começamos a reclamar das nossas condições de vida, temos que considerar que Deus ouve todas as nossas queixas. Deus ouviu as reclamações dos israelitas no deserto e prometeu-lhes que no momento certo daria o alimento necessário. Mas havia uma condição: eles poderiam juntar uma porção de alimento que desse apenas para um dia. Não seria possível estocar alimento. Essa era a prova para saber se os israelitas de fato lhe obedeciam. A palavra de Deus é o alimento de que nossa alma faminta necessita. Enquanto estamos no deserto deste mundo, Jesus Cristo, que é revelado na palavra e nos meios de graça do batismo e da Santa Ceia, quer se fazer presente em nossa vida. Façamos uso dessa dádiva que Ele nos concede. Se deixarmos que essa oportunidade passe, pode ser muito tarde para usufruir desse alimento salvífico. Como pessoas que creem em Cristo, não recebamos essa sua graça em vão, nem sejamos ingratos. Com gratidão, alimentemo-nos diariamente da sua palavra.
e eu te convido a orar comigo, conforme vai aparecer aí na tela. Senhor Jesus, obrigado por nos amares tanto assim e por teu sacrifício na cruz por nós, pecadores. Derrama sobre nós teu Espírito Santo para que sejamos cada vez mais agradecidos por tudo, mas principalmente pela salvação que nos concedes. Amém. Eu te convido a louvarmos juntos com o cântico Conta as Bênçãos. Se da vida vagas procelosa ação, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Dize-as de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, e em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. O quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que tu vais morar. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, dize-as de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. O quanto Deus já fez. Deus já fez. Vamos caminhando ao encerramento deste período de devocional da Escola Dominical, mas antes quero fazer o registro das datas celebrativas na comunidade durante esta última semana. E no dia 26 de julho, última segunda-feira, nós celebramos o Dia Internacional dos Avós. Temos muitos avós em nossa comunidade, então a Escola Dominical deixa um abraço apertado para cada um deles. Que vocês possam curtir essa fase de ser avó, que os netos possam curtir a presença de cada um de vocês. E ontem, dia 31 de julho, aniversariaram os nossos irmãos Dório Serrano e a Dona Penha. Parabéns para vocês, que Deus abençoe a vida de vocês e encham com muita saúde, muita paz, muita esperança no coração de vocês. E hoje, dia 1º de agosto, é aniversário da nossa irmã Diaconisa Ormandina. Diaconisa Ormandina, nós desejamos muitas felicitações para você, que Deus abençoe a sua vida, toda a sua família. Esperamos estar juntos em breve para poder abraçar tanto você quanto os nossos irmãos Dório e também a Dona Penha, matarmos essa saudade. Passamos ao nosso estudo bíblico. Deus abençoe o domingo de vocês. Nós nos vemos no culto.
Os avós são para sempre. De Daniel Cassol, de Luísa Hickman. Os avós são para sempre. Hoje o vovô ouve pouco, caminha bem devagar. Se alguém vir dar bom dia, até precisa gritar. A memória às vezes falha, mas uma coisa nunca esquece. Depois que lê o jornal, vem a hora de almoçar. Olhando assim, nem parece que o vovô, quando moleque, era um craque do futebol. Chutava com as 2 pernas, dava caneta, lençol. Corria para todo lado e nem ficava cansado, jogando assim tanta bola, fazendo chuva ou sol. A vovó já é bem ligeira, corre, pula, brinca e roda, faz bolo, pão e canjica. E você nem acredita que até em árvore ela sobe para pegar mexerica. Não tenho muita certeza, mas eu vi um falatório que a vovó era importante lá no tal do escritório. Dizem que tinha uma mesa cheia de papel em cima. Escrevia, telefonava, todo mundo obedecia. Mesmo no centro de briga, tinha que bater uma meta. É por isso que hoje em dia não consegue ficar quieto. Tem vovô mais agitado que nem 1 minuto para. Vai na horta, vem em casa, conserta a porta e o que vaza. Só de olhar tanto serviço dá pra cansar um bocado. Mas diz que faz tudo isso porque está aposentado. Tem vovó que sabe as coisas, explica qualquer questão, porque é dia aqui em casa, quando é noite no Japão. Diz o nome das estrelas, mexe com tinta, papel e tesoura, conta história assustadora, demonstra fada do dente, parece que antigamente foi uma grande professora. Tem avô que é mais velhinho, tem avó que é mais jovial. Cada pessoa de um jeito, nunca ninguém é igual. O vovô da Natália todo dia trabalha. A avó do José tem problema no pé. A avó da Marina já foi bailarina. Já o avô do Mário era um operário. O avô do Raimundo já conheceu meio mundo. O avô do João Pedro enfrenta sem medo. A avó do Miguel é forte pra dedéu. O avô da Acta Vitória entrou para a história. Na minha neta, não é criança! Agora tem uma coisa que todos os avós são iguais, além de serem mais velhos e serem pais dos nossos pais. Os avós são por amor, dedicação e afeto, embrulhados para presente, especialmente para os netos. Seu peito está apertado e uma dor não vai embora, ali está a vovó, para um colo fora de hora. Se está chovendo lá fora, algo vovô já inventa. Nunca falta brincadeira na caixa de ferramentas. Quem tem avós tem tudo. Uma laranja topate, um picolé na janela, um doce de abóbora, um canto no mundo, um abraço apertado, uma tarde bacana por uma eternidade ou pelo fim de semana. Os avós são para sempre. Para buscar na escola, cuidar um pouco da gente quando a mãe sai lá fora ou o pai fica doente. Ensinar sobre os planetas e como cresce uma semente. Para ficar na torcida, fazer corrente para frente, superar qualquer distância, fazer-se sempre presente, para andar lado a lado, parceiros de toda a vida, sempre dispostos para a luta, ou para um suco gelado, bem do gosto da fruta. Os avós são para sempre. Para sempre que a gente precisar, para sempre que a gente lembrar.
Vamos começar a nossa aula do nosso curso Profecia Poesia, que é uma viagem no Antigo Testamento, né? E hoje nós vamos começar falando do dilúvio, né? O texto do dilúvio que aparece em Gênesis, capítulo 6. Lê do versículo 5 até 10. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. O Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam nas aves dos céus, porque estou triste por haver-vos feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. São estas as gerações de Noé. Noé era um justo, íntegro, entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Caim e Jafé. Essa então é a leitura de Gênesis, capítulo 6, né? Nós sabemos que o dilúvio foi um acontecimento que tem relatos em diversas civilizações, não só na Bíblia. Existe o mito de Gilgamesh, que é uma peça literária lá da Babilônia, lá dos Sumérios, uma história bastante antiga e que também relata uma grande inundação, né, daquela região ali, causada por um conflito entre os deuses. Eles fazem uma outra leitura do acontecimento. Uma coisa que é importante a gente compreender é que o dilúvio em si, ele teve ele reflete, né, essa narrativa reflete um acontecimento, que é o da Era do Gelo, né, o derretimento das calotas da Era do Gelo, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, né, essa narrativa, a gente vê que existe uma base científica para essa narrativa, né, esse acontecimento. Só colocar o slide aqui, né? Então, o fim da era glacial teve uma consequência para o dilúvio. A gente tem uma imagem, né, do dilúvio muito ligada às histórias infantis, né, por causa do resgate que foi feito dos animais, né? Deus deu ordem a Noé que enchesse a arca, né, uma embarcação, com o que ele pudesse encontrar de animais lá do seu ambiente, né, para preservar a vida desse grande cataclisma. Nós temos uma foto aqui
que é uma foto do Mar Negro. Deixa eu voltar aqui um slide. Aqui. Essa foto é uma foto de satélite do Mar Negro. O Mar Negro fica ali entre a Turquia e a Rússia. E o que a gente nota é o seguinte: existe uma parte mais rasa e existe uma parte mais profunda. Né? Na foto dá para mostrar bem assim, que lá, a parte sul do Mar Negro é uma parte mais profunda. Não é? E a parte norte e nas bordas, assim, é uma parte mais rasa. Existe um projeto arqueológico chamado Projeto Noé, que estudou esse relevo do Mar Negro, e eles conseguiram descobrir uma coisa, que essa parte mais rasa aqui já foi habitada. Existem aqui vestígios arqueológicos de cidades, de vida, de ocupação humana nessa região aqui. Essa parte aqui mais funda, ela sempre foi mar, né? Sempre foi superfície aquática. Então, aqui a gente não vê, né, vestígios de ocupação humana nesse pedaço aqui. A teoria que é mais corrente é a seguinte, é que até o ano 5.600 a.C., mais ou menos, essa parte toda aqui de cima, ela era ocupada. E havia cidades aqui, morava gente aqui, nessa região, em volta. E o Mar Negro era um lago, né, com esse formato aqui da parte mais profunda. Entendeu? Então, era esse o tamanho do Mar Negro até 5.600 a.C. Por algum acontecimento, aí que o pessoal liga ao derretimento das calotas de gelo no final da Era Glacial, Ele aumentou. né, houve um aumento do nível do mar, principalmente do mar Mediterrâneo. Né? E aqui existe uma passagem, não dá para ver nessa foto, vamos ver na próxima, que é o chamado Estreito do Bósforo. Estreito do Bósforo. Fica aqui, é o limite entre Ásia e Europa. É bem aqui. Vou passar para vocês darem uma... Aqui, olha só. Essa passagem estreita que... Só um minutinho que passou um pouco... Essa passagem estreita, esses dois lados aqui são ocupados pela belíssima cidade de Istambul. Tem duas pontes aqui, entre Europa, são as pontes entre Ásia e Europa, né? Estão aqui. Essa região aqui, então, é uma passagem entre o Mar Negro e o Mar Mediterrâneo. Isso aqui era fechado. Era uma barreira que separava essa região aqui de dentro do Mar Mediterrâneo. O que aconteceu? A água do Mar Mediterrâneo, o nível dela foi subindo, 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 até uma hora que os sedimentos que tinha aqui não resistiram, né? E acabaram, então, provocando uma inundação, a passagem de água aqui, que tomou conta de toda essa região aqui do Mar Negro. Entendeu? Todo o norte ali de onde é a Turquia hoje, que era uma região muito habitada na época, né? Berço da civilização, praticamente. Então, esse acontecimento, que foi um cataclisma, né? Que foi como se fosse um grande tsunami, né? Então, acabou provocando a inundação de onde é o Mar Negro. E, com isso, então,
as populações que foram afetadas, elas deixaram registrado, né, esse acontecimento nas suas narrativas. No caso da Bíblia, né, então foi o relato da Arca de Noé. Certo? E, claro, né, a Bíblia faz a sua leitura, digamos assim, teológica desse acontecimento, né? Deus fez uma aliança com Noé depois que passou, né, esse episódio da Arca de Noé. Ele ocupa capítulo 6, depois capítulo 7, capítulo 8, né, fala que choveu 40 dias e 40 noites. Quer dizer, além da inundação, houve também chuva. Quer dizer, provavelmente houve uma mudança do regime climático tal provocado por esse cataclismo. Tá? Então, aqui, no capítulo 7 fala, né? Nesse dia romperam todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram e houve copiosa chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Tá? Aí, quando chega, então, no capítulo 8, a chuva passa, a inundação, as águas começam a baixar, começa a se estabilizar tudo, não é? E daí Deus ordena a Noé. Gênesis 8, versículo 15, até o 19. Quem pode ler para a gente aí? Gênesis 8, 15 a 19. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado e todo animal que esteja sobre a terra, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos, e também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Então, chegou o fim, o dilúvio, eles conseguiram desembarcar, né, da arca, e os animais, então, foram soltos na natureza para povoar a terra. Depois que liberou, né, liberou a arca, Noé fez um sacrifício a Javé, né, ao Senhor, e fez um holocausto, né, e o Senhor sentiu o cheiro, né, aquela fumaça do holocausto, e disse: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor. Ou seja, Deus confirmando os ciclos da natureza, né, como parte da sua aliança com o ser humano. Não é? E ele depois, então, ele abençoou Noé e disse a ele: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Deu ordem para povoar a terra. Sede fecundos e multiplicai-vos. E fez uma aliança, né? Gênesis 9, versículo 12, que está aqui na tela. Disse Deus: este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes, tal, para porém nas nuvens o meu arco. Será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então, o arco-íris ficou sendo assim um símbolo da aliança de Deus com o ser humano. Aqui, o arco-íris, então, ficou sendo uma lembrança, né, para o povo de Deus
da aliança de Deus, mantendo os ciclos da natureza e ordenando ao ser humano para povoar a terra. E realmente, né, essa povoação ela aconteceu. Existe um mapa tradicional do judaísmo baseado aqui no livro de Gênesis. Então, se vocês olharem aqui o mundo mediterrâneo, que era o mundo que eles conheciam, né? Mediterrâneo e Oriente Médio. O mundo para eles era isso. Não tinha China, não tinha Brasil, não tinha Chile, não tinha Argentina, não tinha nada disso, né? Era a norte da África, sul da Europa, porque o norte da Europa era ocupado por uma floresta bastante densa, até tinha o nome de Floresta Negra, né? Lá na Alemanha. Não existe mais, mas era uma floresta que tinha esse nome, Floresta Negra, tão densa, né? Então era uma região que não era povoada, né? E existe uma lista de nomes aqui em Gênesis 10, uma lista extensa, a gente não vai ler essa lista toda, mas na geografia tradicional judaica, a gente encontra alguns nomes. Por exemplo, aqui nessa região do Oriente Médio, então, um homem chamado Canaã ocupou essa região aqui da Palestina. Por isso lá ficou sendo terra de Canaã. Aqui, a cidade de Sidom é uma cidade do Líbano. Ela existe até hoje, né? Sidom. Het é a região aqui mais ao norte ocupada por um povo chamado Hitita. Os hititas. Os hititas são antepassados, eles são indo-europeus. Então, eles falam uma língua que tem até hoje semelhança com o alemão. Com o alemão, com o inglês. Eles falavam uma língua. A água, na língua hitita, era watar. Watar. Parece uma palavra que a gente conhece, né? Então, eles eram vindos lá da Índia, né? Lá do norte da Índia, daquela região, e tinham se fixado aqui. Daqui, depois, saíram os povos que formaram a Grécia. Né? Os jônicos, por exemplo. Os jônicos, eles viviam nessa região aqui, eram também dessa mesma etnia. Né? Os dóricos, né? Os eólios, todos esses povos que formaram a Grécia. Em árabe, até hoje, Grécia é Yunanistan. Eles chamam os gregos de Yunan, ou seja, jônicos. Eles já conheciam os gregos desde a época do antepassado, né? Como semitas. Aqui tem os povos semitas. Babel, que a gente conhece. Assur, que é a Síria. Arã, que é Síria. Né? Seba, que já é na região da Arábia. Todos esses são, então, os semitas, descendentes do filho de Noé chamado Sem. Por isso que ele tem esse nome semita. Entendeu? Os descendentes de Jafé foram para a Europa. As Kenais, por exemplo, até hoje, para os judeus, essa região aqui da Alemanha, Áustria, essa região da Europa Central, chama-se as Kenais. Tarsis é lá na Espanha. Tarsis era considerado o fim do mundo. Nenhum navio gostava de passar muito daqui, dessa região. Né? Então, onde é Portugal e Espanha, é chamado de Tarsis. Aparece na Bíblia esse nome. Aqui na África, então, tem os camitas, os descendentes de Cam. Os principais aqui, Misraim, não dá para ler direito o nome, mas está aqui escrito. Cuxi é a Etiópia, é a África mais para o sul. Por isso, os cuxitas são identificados como os povos negros. Porque a Etiópia já é uma etnia bem mais negra. Isso. Isso, perto do Mar Vermelho. Né? Então, ali eram os cuxitas. Né? Então, os descendentes de Noé, de Sem, Cam e Jafé, se espalharam pelo mundo e deram nome a esses países dentro da geografia tradicional
judaica, certo? Bom, depois de Noé, o grande personagem da Bíblia, né, que aparece é Abraão. Os descendentes de Sem, com S, né, Sem, teve lá um descendente chamado Terá. Quem está acompanhando aí a novela da Record, né, do Gênesis, deve ter ouvido falar dele lá, o Terá. E o Terá, então, teve 2 filhos, um chamado Naor e outro chamado Abrão. E Abrão, junto com o Terá, então eles resolvem sair de onde eles moravam, que era na cidade de Ur, na Caldeia, né? E migram para a região da Síria. Os estudos assim da época, né, da arqueologia da época, eles identificam essa região aqui, olha só, Golfo Pérsico ali, Elam, Média, a Mesopotâmia, região entre 2 rios, que era Tigre e Eufrates, então, a Síria, Fenícia, e chegando até o Vale do Nilo, no Egito, essa região era chamada de Crescente Fértil. É crescente porque tem um formato meio curvo, assim, parece uma lua, né? Era o Crescente Fértil. Era nesses lugares que, na antiguidade, ficavam as maiores povoações, as maiores cidades, onde se gerava mais riqueza. Porque tinha água em relativa abundância, então tinha agricultura, e você tinha, então, cidades. E tinha também, além das cidades, tinha as criações, né? O pessoal que mexia com gado, que mexia com ovelha, né? Então, tinha condições de fazer a sua criação nessa região aqui. Então, eles, por algum motivo, só que às vezes acontecia problemas climáticos, às vezes acontecia crises em determinados lugares, então havia migrações entre os povos dessa região aqui, né? Então, o Abrão, que morava mais aqui perto do Golfo Pérsico, aqui, ele acabou se deslocando para mais aqui para o meio.